Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu costumo receber e-mails ou mensagens em redes sociais de pessoas perguntando o que eu estou pesquisando, o que eu tenho interesse, sobre o que eu estou interessado em pesquisar, escrever em determinado momento. Nesse ano de 2021, eu comecei a trabalhar em mais um programa de pós-graduação. Eu já estava há mais de 5 anos, ainda estou no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Em 2021, esse ano, eu comecei a trabalhar num novo programa de pós-graduação que se chama HCTE, História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, que é um programa de pós-graduação com uma visão bem transdisciplinar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Então, como eu estou chegando nesse novo programa de pós-graduação, a gente gravou uma sessão, uma chamada ao vivo, com os alunos do programa, outros professores do programa. E nessa chamada, nesse vídeo, eu conto um pouco dos meus interesses atuais de pesquisa, de estudo, de atenção. E esse vídeo então é para compartilhar um pouco disso com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar sobre algum aspecto do vídeo, é só escrever. Muito obrigado, se cuidem. Bom, então, bom dia a todos e a todas. É muito difícil, né? Falar depois de todas essas apresentações maravilhosas, interessantíssimas, assim. E é um deleite para mim também, né? Porque é uma forma de também ir conhecendo mais detalhadamente os colegas e as colegas. Então é um momento muito, muito legal. Bom, que eu posso falar assim? Bom, primeiramente eu me chamo Igor, como Mayra disse, nasci no Rio de Janeiro mesmo. Mas eu sempre gostei de viver uma vida mais ou menos quase nômade, quando isso não era bem uma moda, como talvez seja mais hoje em dia, né? Os nômades digitais, né? Mas acho que porque as histórias das pessoas sempre me encantaram. Assim, eu sempre curti muito essa coisa de ouvir história, de ouvir as pessoas e as suas histórias e acompanhar as histórias das pessoas. E fazendo essa reflexão para poder hoje aqui conversar com vocês, eu fiquei pensando, talvez isso tenha sido um dos maiores motivadores de eu mudar de vida profissional aos 29 anos e ter passado a trabalhar como professor. Então, assim, eu queria começar explicando isso, que eu não fui sempre professor. Assim. Até os 29 anos eu era uma pessoa que trabalhava em empresas privadas, levava uma vida corporativa, tendo trabalhado em departamento financeiro, banco, consultoria, até indústria de alimentos. Mas assim, o que eu vivia nessas experiências, o que eu tinha, o que eu sentia, a maneira como essas experiências me afetavam, eu sentia que eu precisava ter alegria nas coisas que eu fazia. E essas experiências definitivamente elas não me potencializavam nesse sentido. Então, assim, eu me vejo como uma pessoa muito curiosa, né? E claro que como uma pessoa curiosa, também uma pessoa polêmica. Bom, por que eu expliquei essa coisa até os 29 eu trabalhava em empresa e tal? Eu fiz a minha graduação em administração, né? E assim, eu nunca tinha feito iniciação científica, eu não fui um acadêmico de referência, nunca fui um acadêmico de tirar boas notas, porque eu já trabalhava antes de começar a graduação. Então eu não sou um acadêmico típico, digamos assim, né? Na minha visão. E eu descobri que existia uma coisa chamada mestrado cursando a graduação. Então foi cursando a graduação que, com essas vivências nessas empresas que eu contei antes, e que a maneira como aquilo não me trazia alegria, não me trazia satisfação, e eu sequer conseguia dar sentido para aquilo. Né? Falando uma palavra assim mais atual, eu não conseguia ver o propósito daquilo. E o mestrado eu descobri então conversando com um professor de ciência política da minha graduação,
E ele falou, cara, tem uma coisa chamada mestrado que você pode fazer, você pode dar vazão às suas curiosidades, aos seus interesses, às suas buscas. E aí, bom, eu fui então morar em Porto Alegre, fazer o mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando com associações de catadores de lixo, ex-moradores de rua. E durante essa pesquisa eu começou a chamar a minha atenção a questão da confiança entre as pessoas, né? E aí eu fui morar em Portugal, onde eu fiz o doutorado, lá me dividindo entre Lisboa e a Ilha de São Miguel, nos Açores. Aí o doutorado já em Sociologia, se a gente for pensar assim em áreas, né, disciplinares, trabalhando com uma cooperativa de mulheres na Ilha de São Miguel, no meio do Oceano Atlântico, entre a Europa e a América do Norte. E fiquei trabalhando então com essa cooperativa de mulheres nessa ilha no meio do oceano. Assim, eu estava pensando, eu não vejo uma questão pluridisciplinar, né, multidisciplinar. Eu vejo mais uma questão transdisciplinar, assim, na maneira como as coisas acontecem e me afetam, né? Então, assim, administração, sociologia, educação, enfim. Mas para vocês terem uma ideia, na banca do meu mestrado eu ouvi que era um trabalho de psicologia. Na banca do doutorado eu ouvi que deveria ser um trabalho de antropologia. Essas falas são ruins, depreciativas? Não, é como eu vejo e sinto o mundo, essas divisões que a gente faz, né? Bom, o que eu tenho feito basicamente nos últimos 7, 8 anos em termos de pesquisa, de curiosidade e de interesse? São coisas ligadas a temas como esses que eu falei. Então, universidade, educação, gestão, subjetividade e principalmente também pesquisas narrativas, chamados métodos qualitativos, né? Então, assim, contar para vocês as minhas 2 últimas pesquisas, né? A penúltima, ela foi sobre relações acadêmicas e subjetividade. Se eu fosse resumir essa penúltima pesquisa com uma frase, seria: o que a universidade produz para além de conhecimentos. Ou seja, eu não estava interessado em saber o que a universidade produz em termos de título, conhecimento, ultra especialização. O que eu queria saber é o que acontece em termos de valores, de comportamentos, o que a gente estimula no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas conversas de bastidores, o que a gente empurra para debaixo do tapete, o que a gente só fala com os amigos mais próximos. E foi por meio dessa pesquisa que eu cheguei ao HCTE. Então, em 2019, eu tive meu primeiro contato, né, no Cienciarum. E o trabalho que eu apresentei, que eu achei muito interessante, espetacular. Já falei isso para a Mayra várias vezes, mas falo aqui de novo, nunca vou cansar de falar. Aquele botequim filosófico. E o trabalho que eu discuti ali com as pessoas foi: quem escolhe o tema no mestrado e no doutorado? Porque me incomodava, e me incomoda até hoje, alguns e-mails que eu recebo de potenciais estudantes querendo saber o que eu pesquiso, porque eles querem pesquisar o que eu pesquiso para poderem entrar no mestrado e no doutorado. E aquilo me incomodava demais. Então, assim, isso foi o trabalho que me fez ter esse primeiro contato com o HCTE no Botequim Filosófico do Cienciarum. Quem escolhe o tema no mestrado e no doutorado? Bom, essa foi a pesquisa que terminou, a penúltima, né, como eu falei. E agora a última pesquisa, a que começou mês passado, né, a mais atual, que é uma pesquisa que está começando agora, mas fruto também de vivências e muitas afetações ao longo desses anos trabalhando na universidade, que é a pesquisa sobre evasão, desistência e abandono nos mestrados e doutorados nas universidades públicas brasileiras. Então, assim, infelizmente, cada vez mais a gente tem visto pessoas que desistem, que saem do curso, e as pesquisas, elas existem na graduação. Mas nos mestrados e nos doutorados, esse tema é silenciado, esse tema é pouquíssimo discutido, são pouquíssimas as pesquisas que já foram feitas sobre isso no Brasil.
Então essa é a pesquisa que está começando agora sobre o que leva as pessoas a enfrentarem processos seletivos dificílimos, concorridíssimos para entrar no mestrado e no doutorado numa universidade pública no Brasil e depois não concluírem o curso, né? Por último, eu queria comentar assim do grupo, né? O grupo Experiências e Epifanias, que é mais ou menos a plataforma que conecta algumas aventuras, assim. Então, por um lado, esse ano a gente organizou 3 eventos. O primeiro foi no início do ano sobre a Covid e seus impactos, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, Federal de Santa Maria e Universidade de Lisboa. Evento online, gratuito, totalmente gratuito, com gente de todos os cantos. Depois teve o Autoetnografia Brasil, o primeiro evento acadêmico no Brasil sobre o método autoetnográfico. Eu falei para vocês antes sobre as pesquisas narrativas e tudo mais. Então a gente organizou, eu e mais um colega da Federal do Mato Grosso do Sul e uma colega da Federal de Minas Gerais. E a gente organizou então o primeiro Congresso Brasileiro de Autoetnografia. Foi muito interessante, também online, gratuito, mesmos moldes, né? Online, gratuito, e com gente do Brasil inteiro. Então a gente teve muitas apresentações interessantíssimas, enfim. E por último, o evento que aconteceu agora, mês passado, em outubro, na segunda quinzena de outubro, que foi o Estratégias na Pós. Desafios e estratégias no mestrado e no doutorado, que foi um evento dedicado a discutir não só os desafios que a gente tem na pós-graduação, seja enquanto aluno, aluna, professor, professora, técnico, mas discutir não só os desafios que as pessoas enfrentam no mestrado e no doutorado, mas estratégias para poder lidar com esses desafios. Ou seja, reclamar é importante? Mas como é que a gente tenta se ajudar e construir coletivamente formas de lidar com esses desafios? Bom, por último, e também interligado com essa questão do grupo, né? Voltando a essa questão do grupo como plataforma, falar um pouco sobre a disciplina, né? As disciplinas que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, e esse ano, particularmente agora a partir do dia 17 de novembro, daqui a 2 semanas, exatamente daqui a 2 semanas, vai começar uma disciplina que é uma aventura que interliga os 2 programas que eu faço parte, que é o HCTE, que eu acabei de ser credenciado, e também o programa de pós-graduação em educação, lá da UF, de Niterói, da Federal Fluminense, que eu já estou lá há 6 anos nesse programa. Então, vai ser uma disciplina chamada Pesquisas Narrativas, né? E ela foi propositalmente divulgada em redes sociais e interliga esses 2 programas, o HCTE e o programa de pós-graduação em educação da UF, né? E por que eu falo sobre essa questão da divulgação em redes sociais e tal? Porque ela é uma aventura coletiva que vai se construir agora. Eu, como falei antes, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de discutir o que é novo, o que muitas vezes não é discutido, o polêmico. E essa disciplina, ela foi divulgada em redes sociais para congregar pessoas de programas de pós-graduação do Brasil inteiro que tem interesse. A gente teve um estrondo de inscrições, já passou muito mais do limite, sei lá como é que isso vai ser, vamos ver. E por que eu estou falando dessa questão dessa disciplina? Para fazer propaganda? Não. Para contar de uma das características na elaboração dessa disciplina e que tem muito a ver com o que eu entendo e sinto de pesquisa, de mundo, de ciência, de universidade. A gente trabalha e vai trabalhar como grupo e nessa disciplina também com métodos ativos. Então a gente não vai... Todos os textos que a gente vai trabalhar nessa disciplina, por exemplo, são textos que a gente nunca leu. Inclusive eu. Né? E aí as pessoas se chocam, mas como é que você vai lecionar alguma coisa com texto que você nunca leu? É exatamente isso, que eu quero aprender junto.
Eu não quero ter um estatuto de verdade absoluta e suprema sobre as outras pessoas. Então vamos construir coletivamente, a partir do interesse, do desejo, dos temas que interessam os estudantes. E essa vai ser a aventura que vai começar agora no dia 17 aí. Espero que seja uma aventura interessante. Vai ser, vai ser. Então, assim, por fim, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Também, assim como o Rômulo falou aí, me colocar à disposição, caso vocês tenham o interesse em entrar em contato, podem me escrever, se puder ajudar em alguma coisa, às vezes quer conversar sobre algum aspecto da pesquisa, alguma coisa, fiquem 100% à vontade para isso. Então, qualquer coisa é só dizer, e muito obrigado.